Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui iniciando a live. Tudo bem? Esperando um pouquinho o pessoal se aproxegar e já já eu vou começar. Olá, tudo bem? Bom, boa noite, Marco Bortoloso. Tudo bem com você? Boa noite, pessoas do Insta. Boa noite, pessoas do Face. Boa noite, Márcia. Bom, eu quero começar essa live de hoje relembrando que nós estamos aqui porque. Boa noite, Lu. Nós estamos aqui porque eu tenho aqui em Piracicaba, semanalmente, o... os encontros de segunda. Toda segunda-feira nós temos. Caiu. Toda segunda-feira nós temos o encontro de segunda, Julião, que é um momento no qual a gente tem aqui em Pira, né, lá perto da Santa Casa, um espaço, uma sala para poder discutir temas da atualidade. Então eu tenho alguns projetos, basicamente 3 projetos, que são o Fazer Pensar, que é ética e educação, o Observatório do Machismo, que se dedica a estudar mais vigorosamente aí o machismo, e os Sabores e Saberes. Já fazendo um momento merchan, amanhã, às 19 horas, tem a live minha e da Gabi. A gente vai partilhar aí, acho que vai ser só no Insta, porque eu não consegui ainda partilhar a tela no Face. Se alguém souber, me avisa. Para falar sobre alimentação, cultura e integração social nos tempos de hoje, né? Boa noite, Thelma. Boa noite, Guta. Bom, hoje o tema que eu queria trazer para vocês, e eu gostaria muito que vocês fizessem o seguinte, fossem lançando aí as frases para quem está acompanhando, fossem perguntando, fazendo observações, porque fica muito mais rico, tá? Então, eu escolhi como tema disparador, e quem já participou de algum trabalho comigo sabe que o tema disparador ele é só uma desculpa para a gente começar a conversar. Nós temos muito o que conversar sobre a possibilidade de aprendizados nesse período que eu estou chamando de período estranho. Né? É um período estranho, um período que causa angústia, justamente porque ele é um período desconhecido, um período que vai trazer para a gente muita coisa nova. E o tema que eu gostaria de trabalhar hoje é a questão do consumo. Nós somos uma cultura, nós vivemos numa cultura consumista. O senso comum, se eu perguntar, normalmente ele vai me responder o seguinte: o que é ser consumista? Bom, ser consumista é comprar demais, né? Então, quando eu compro demais, eu estou sendo consumista. Eu acho que o consumo participa da vida de todos nós em praticamente todas as instâncias da nossa vida. Então, é assim, ampliando um pouco, talvez, o debate sobre o consumo, uma sociedade consumista não é só uma sociedade que compra muito.
Ela e eu vou usar um pouquinho aqui da sociologia do Zygmunt Bauman em um livro que se chama Vidas para Consumo, que eu indico a leitura, na qual ele diz o seguinte: a sociedade ela é estruturada de acordo com o movimento de compra e venda, de passagem do capital de uma mão para outra. Essa é a ideia atual de consumo. E ela traz uma característica muito importante, que ao contrário do que a gente pensa no primeiro momento, da sociedade consumista ser uma sociedade que compra muito, ele alega que a sociedade consumista é uma sociedade que descarta muito. Então, o descarte ele é absolutamente incentivado por todas as instâncias do mercado para que ele possa acontecer culturalmente. Então, se a gente voltar no tempo aí, eu tenho 49 anos, eu nasci em 1971. Se a gente conseguir voltar à época que a gente era criança, a relação com os bens que nós tínhamos, que eram muito menos do que a gente tinha hoje, né? E muito mais duráveis, assim, eles se mantinham com a gente. Então, quebrou, conserta, rasgou, costura. Isso foi, ao longo do trabalho, da construção deste momento da cultura do consumo, boa noite, Cadu, foi sendo criada uma cultura de quê? De que tudo que eu tenho precisa passar logo de mim, ir para frente, ir para o lixo. Então, a gente costuma dizer o que é produzido para ir para o lixo. Nós estamos aqui no meio do caminho simplesmente para fazer com que esse percurso se dê. Há dois mecanismos que são importantes da obsolescência, tanto a programada quanto a perceptiva. A obsolescência programada é a mesma coisa que dizer que é feito para ir para o lixo. Tudo quebra uma pecinha, tudo perde a validade, troca o layout da bateria, troca o layout do chip. Então, a troca de elementos se torna praticamente impossível. E a obsolescência perceptiva ninguém quer ser visto com o celular que tem 1 milímetro a mais do que o modelo atual. Por quê? Porque o status está ligado à imagem, né? Um livro excepcional para a gente ler é A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, da Contraponto. Ele escreve sobre, a partir da teoria marxista, né, ele escreve sobre o momento em que a mercadoria se transforma em imagem. E ele anota no livro 3 deslocamentos, que é o deslocamento do ser para o ter, né? Então, eu sou aquilo que eu tenho. E um segundo, esse é o momento em que a mercadoria toma conta, que é a posse. E o segundo deslocamento que ele nos acusa é o ter para o parecer. É o momento em que a imagem toma conta. Eu não preciso nem ter, eu preciso parecer. Eu parecendo, eu sendo imagem, eu sou. Então, as redes sociais são muito isso, né? A gente tem muitas críticas aí a respeito das redes sociais e a gente consegue enxergar esta questão da imagem. E o que isso tem a ver com consumo, né? Eu consumo para parecer. Então, é um consumo que me faz me integrar à sociedade a partir dos critérios de uma sociedade consumista, percebe? Vejam só, a gente se relaciona hoje por meio de mercadorias, por meio de imagens. É como se as mercadorias tivessem sido colocadas no entre as relações, né? Então,
é importante a gente colocar essa questão para que a gente possa refletir. Porque hoje tem uma frase que está sendo muito dita que é: não podemos voltar à normalidade, porque a normalidade era a doença. Mas quais são as causas e os sintomas dessa doença? O pessoal que está no Facebook, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Dá uma olhada nisso aqui. Estou colocando na tela do Facebook um site que se chama Flight Radar. Aqui vocês do Instagram poderão acessar flight, que é voo em inglês, radar.com. E deem uma olhada, o Flight Radar ele é um site que apresenta o tráfego aéreo planetário. Se vocês olharem sobre os Estados Unidos e a Europa, você não vê o mapa, você só vê praticamente, você só vê os aviões. Então, depois deem uma olhada nisso. O movimento das pessoas ao redor do planeta, fazendo turismo, consumindo, ele é gigantesco. Está sendo dito também outra coisa. Que, por exemplo, dizem, eu não sei, eu não estive lá, mas dizem que os canais de Veneza estão mais claros. Dizem que em alguns lugares o céu está mais claro. Porque a forma como nós vínhamos conduzindo a nossa relação com o ambiente planetário era muito violenta. Hoje, com essa parada, me parece que aqui em Piracicaba, pelo menos o ar me parece que está um pouco melhor. E aí a ideia é justamente que a gente possa pegar essa parada e conseguir refletir sobre a forma como nós consumimos. Ou entendermos como a forma como nós somos consumidos por esse sistema consumista. Porque há uma produção gigantesca de necessidades. Então, eu preciso das coisas, eu preciso consumir as coisas. O Daniel André Duarte, ele no Face, ele faz uma pergunta que é o consumismo nas relações. Eu quero chegar até aí, Daniel, porque é muito importante. Porque isso que eu estou falando a respeito de consumo de coisas, né? Consumo de objetos, que se torna cultural, ou seja, é incentivado que a cultura seja produzida a partir das relações de consumo, isso vai com certeza extrapolar a esfera do consumo de bens materiais. E vai, por exemplo, para a esfera do consumo de serviços. Mas também vai para a esfera das relações pessoais. Então, as relações pessoais, as relações que nós temos com os outros, também são produzidas de forma consumista. Nós precisamos e nós podemos, neste momento, olhar para essas questões. Não é meramente olharmos para a questão de o quanto nós consumimos em casa. Isso também é importante, sem sombra de dúvidas. Eu acho que está todo mundo podendo perceber um pouco mais sobre como é a nossa relação com as coisas. E eu imagino, né? Eu imagino que muitas pessoas estejam conseguindo perceber essa questão, conseguindo perceber que o nosso consumo é exagerado. E não é um dito meu simplesmente moral, porque ele tem uma questão aqui que é a seguinte: a cultura de consumo, para poder nos
empurrar essa gigantesca quantidade de coisas que ela quer nos vender, ela precisa produzir uma coisa anterior, que é a produção de vazio. Então, o seu cabelo nunca está dentro do padrão, a sua cintura nunca está dentro do padrão, a roupa que você tem nunca está dentro do padrão. O seu cotidiano. Veja só, eu estudei o turismo na tese de doutorado, né? E uma das reflexões que eu fiz naquela época foi a seguinte: pensem comigo, a gente faz turismo e vejam, né? Nas frases que nós dizemos no dia a dia, vai chegando novembro, eu digo, eu não vejo a hora de parar. Eu não vejo a hora de parar, eu quero férias, eu quero parar, eu quero viajar, eu quero sair daqui. Por que essa necessidade de sair daqui? Ela pode nos levar a uma reflexão. Eu quero sair daqui porque aqui não está tão bom. Percebe? Eu defendo uma hipótese aqui, que se a vida cotidiana fosse melhor, nós faríamos menos viagens de turismo. O turismo como consumo mesmo. O deslocamento seria muito mais qualitativo do que quantitativo. O China comentou, o Jair Genaro comentou, caiu 90%. Mas eu não sei, o Flight Radar está apontando esse número de voos ainda. E se caiu 90% e está daquele jeito, a coisa está feia, né? Mas dá para perceber. Então, o que a gente tem? Um esvaziamento do nosso cotidiano. E se o cotidiano está esvaziado, é porque as relações pessoais estão esvaziadas. De novo, há alguns livros que apontam isso, algumas pesquisas que apontam isso, como, por exemplo, o Gilles Lipovetsky na Felicidade Paradoxal, que ele fala o seguinte, é outro livro interessante para a gente ler. Ele fala o seguinte: na França foi feita uma pesquisa que felicidade e consumo vão caminhando juntos até um determinado nível. Depois, o consumo pode continuar, mas a felicidade não aumenta. A felicidade ela não aumenta com o consumo aumentando. Ele vai até um determinado lugar. Nós não podemos nos esquecer que o mercado ele faz a associação direta entre felicidade e consumo, entre significado e consumo. Elaine, eu sei, a maior parte desses voos é por parte de trabalho e não turismo. Agora, nesse momento, eu acho que não deve estar tendo voo de turismo. Não deve ter gente fazendo turismo no planeta. O turismo parou, a indústria do turismo parou. E esses voos são relativos a trabalho, o que mostra também que dentro da cultura de consumo, a interligação planetária chegou a um determinado momento que ela é uma máquina que dá a impressão que não pode parar. Vamos ver o que o corona vai fazer com a gente nesse sentido. Boa noite, Marcela. Boa noite, Xandão. Sejam bem-vindos. Então, o desenvolvimento dessa percepção dos mecanismos pelos quais o mercado produz o nosso esvaziamento enquanto seres humanos, enquanto relações pessoais, para poder estimular o consumo. Eu defendo aqui a ideia de que quanto menos relações sociais sólidas, quanto menos solidariedade, mais consumo nós vamos ter. E aí entra a oportunidade que nós estamos tendo, se nós estamos dizendo tanto essa questão de agora nós estamos juntos, agora nós vamos ser solidários, de que é um momento excepcionalmente importante para que nós possamos refletir sobre isso, para que quando esse momento corona passar, né, que talvez seja um momento que se estique nos seus efeitos aí durante um tempo considerável, que ele vá trazendo as possibilidades de aprendizado que a gente vá podendo aprender.
Não vamos nos tornar menos consumistas, não vamos nos tornar mais solidários se nós não exercitarmos isso. Nós precisamos exercitar isso, exercitar a reflexão sobre os temas que estão sendo colocados, exercitar a transformação. E aí, gente, eu acho que cai numa questão que é muito importante da gente refletir. Eu tenho esvaziamento das relações sociais para que, esvaziados, consumamos mais. Estamos tendo um momento em que podemos ter melhores relações sociais. Se agarrarmos essa oportunidade e conseguirmos perceber que a relação social, inclusive a placa, diminui o meu desejo de consumo, eu vou poder transformar a minha relação com o consumo. E aí, essa relação com o consumo, sendo posta entre parênteses, ela pode ser analisada. Assim como eu sei que vai ter um monte de gente que está pensando o seguinte: assim que eu puder, o que eu mais quero é poder consumir, fazer, me entregar, me jogar, etc. O que eu estou tentando dizer é que nós temos a oportunidade de conseguirmos usar esses momentos para poder refletir. A volta desse episódio, eu entendo, assim, por enquanto, vamos ver os desdobramentos, que a tentativa de voltar para uma normalidade vai ser impossível. Nós vamos voltar para uma normalidade linha, né? Uma normalidade mais um. Esse mais um, ele vai ser qualitativo, de certa forma individual. Cada um vai ter uma experiência com isso. Cada um vai ter uma experiência que vai poder aproveitar ou não. Eu entendo, e a Elaine comenta no Insta, mesmo com o distanciamento, alguns momentos me senti mais próxima das pessoas do que antes. Agora não temos a presença física, mas as pessoas têm disponibilidade. E aí, de novo, né? Então vamos voltar àquela fórmula. Eu preciso consumir. Para quê mesmo? Né? Eu preciso consumir. Bom, para eu consumir, eu preciso de dinheiro. E para eu ter dinheiro, eu preciso trabalhar. Então a gente pode ver a presença dos aviões around the world, a gente pode ver o distanciamento e a correria do dia a dia, e nós entramos muitas vezes numa fórmula que é assim: eu trabalho. Tive um probleminha no Face. Só um minutinho, por gentileza. Olá, voltei no Face, voltei aqui no Insta. Desculpa, foi um clique errado aqui. Então, Felipe, não sei, a internet aqui tá dando que tá plena, não sei o que pode ser. Beleza, Jair, tá rolando bem no Face do Jair. Dá uma olhada aí, Felipe Zangrande, se pode ser alguma coisa no seu ou não. Então vamos voltar, que eu me perdi. Eu tenho uma sociedade que produz. Vejam, não há uma publicidade que me diga que você está bem no lugar que você está, sem que você esteja associado ao produto ou ao serviço que ela está vendendo. Entende? Sem isso, ela precisa dizer que é você mais o produto igual felicidade. Para eu poder ter esse produto, eu preciso trabalhar. Henri David Thoreau, que foi um cara muito interessante, americano, que viveu no século XIX,
Ele diz: o preço das coisas é o preço do tempo de vida que eu coloco nas coisas. Então, o tempo de vida que eu coloco nas coisas é o tempo que eu pago pela coisa. Então é assim, eu quero mais uma vez trocar de carro ao final do ano porque eu preciso ter o carro do ano. Quanto de tempo vital, né? Quanto de tempo de vida eu tenho colocado para poder ter um carro? Eu fiz uma pesquisa informal. Oi, Vivi, tudo bem? Eu fiz uma pesquisa informal, saudades também, sobre medicamentalização. Eu fui fazer meus exames de rotina e em cada lugar que eu parava e que eu conversava com a recepcionista ou com o médico, eu fazia a seguinte pergunta. Perguntados sobre a questão, você usa algum remédio de uso contínuo? Eu perguntava para esses profissionais. A maior parte das pessoas diz que sim ou não, né? Eles disseram que na esmagadora maioria, em todas as faixas etárias, a resposta para o uso de remédio contínuo é sim. Então você percebe que nós vamos sendo tragados por esse movimento e que se não há um motivo que pare, eu não paro para refletir. Se não há algo que me faça parar, eu não paro para refletir. Veja, reflexão exige parada. E olha que tempo fantástico para a gente poder refletir se está podendo ficar em casa. Eu sempre quero lembrar que as minhas falas estão sendo sim direcionadas às pessoas que estão em casa, às pessoas que têm o privilégio de estar em casa. Eu me solidarizo com as pessoas que estão na rua trabalhando, daquelas que precisam estar trabalhando. E eu me afasto das pessoas que estão ensandecidas indo para a rua pedindo para o movimento voltar. Esse momento não pode acontecer. Essa parada tem que acontecer para frearmos a questão do vírus. E essa parada, Elaine, ela cria o desconforto. Quem de nós não está desconfortável nesse momento? Então, Felipe, a discussão do tempo é ótima, a única coisa do mundo é igual, tanto para o cara mais rico quanto para o cara mais pobre. Exato. E assim, o tempo de 24 horas num dia, ele é o mesmo tempo desde sempre, mas a nossa percepção do tempo está acelerada. Então ele corre mais rapidamente. Até mesmo o tempo ele vai ser questionado, porque nós estamos em alguns momentos tendo tempo demais. Tem tempo demais? Eu sugeriria algumas coisas. Já falei isso no outro momento. Embora a gente tenha que trabalhar esse desconforto, só viver no desconforto é muito ruim. Nós precisamos de rotina. Então, pessoas, novamente, atenção para rotina, para alguns horários, para higiene pessoal, para tomar o sol, nem que seja na sacada da sua kitnet. Eu falo isso porque eu morava numa kitnet que batia sol, eu ficava pendurado na janela quando eu não ia passear no parque. Se você pode andar pela sua rua e tiver vazia, puder fazer uma caminhada, tomar um sol, etc. O Marco Bortoloso comenta: o distanciamento transforma a nossa rotina, já afeta nossas relações e nos proporciona pausa para refletir. Mas será uma ruptura forte o suficiente para abalar os valores da sociedade de consumo? Então, a estruturação da sociedade de consumo, ela não passa pela nossa mão, né? A sociedade de consumo tem dono e eles não vão. Eu acho que quando isso acabar, o que vai acontecer, e já está acontecendo, não está? Máscara tal, XYZ,
o produto tal, em tempos de corona, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo. O sistema capitalista desenvolveu um mecanismo de apropriação que ele engole tudo. Ele engole tudo. E aí, eu acho que pode abalar os valores da sociedade de consumo, Bortola, partindo de baixo. Partindo de baixo, partindo de nós. Se tivermos essa parada, se tivermos esse desconforto que liga a possibilidade da reflexão, ele só liga, ele dá a possibilidade, mas o desconforto ele tem que ser aproveitado, e ele tem que ser aproveitado por mim. Então, eu preciso usar intencionalmente a ideia do desconforto, o momento do desconforto, para eu poder produzir reflexões. E aí é justo, né? Nós temos todos os elementos na mão. Nós temos o desconforto, nós temos uma parada forçada e nós temos possibilidade de leitura, de estudo, de aprendizado, de diálogo. Veja, eu tinha falado no outro vídeo da minha ideia dos juntos separados, né? Estávamos juntos, mas estávamos separados, porque cada um ficava pendurado na sua redezinha social. Agora estamos separados e sentindo que podemos ficar juntos. E há a possibilidade de pelo menos agora, da outra vez eu tinha falado, podemos ir para o junto, saindo daqui? Eu acho que podemos. Mas vai poder sair daqui para o separado junto, para o junto separado, para o junto junto. Vai ser a resposta de cada um. Eu espero que a solidariedade, como exercício, seja um convite que muita gente aceite. E que não se esqueça do seguinte: é uma excelente pergunta, Souza. O desconforto será suficiente para a sociedade olhar para os não privilegiados? Vamos conseguir nos unir mais? A minha resposta para isso é essa que eu estou dando. Depende de nós. Quando você usa a palavra sociedade, olhar para os não privilegiados, pensando numa questão estrutural, eu trago para um degrau mais baixo. Eu sou a sociedade. Eu vou passar a tentar olhar para os não privilegiados. E como isso está aparecendo agora, né? Como isso está gritando. Mas como também tem gente respondendo de maneira agressiva a isso. Vocês veem por aí as notícias. Eu não sei se é só neste país que está acontecendo isso. Eu imagino que deva ser algo que aconteça em outros lugares, mas aqui é inacreditável, né? Então, o olhar sobre o não privilegiado vai nos remeter a uma questão muito importante. Essa sua pergunta é muito importante. Vai nos remeter vai nos remeter à seguinte questão. Ô, Zangrande, você não consegue olhar pelo Insta? Tá ligado no Insta também. Dá uma olhada lá, meu querido. De repente, pelo celular. A questão de que os não privilegiados sempre foram colocados no lugar de invisibilidade, produzidos como invisíveis. Nós não os vemos e nós não queremos ver. A pessoa que está no semáforo, a pessoa que mora no bairro que não é tão privilegiado quanto o meu, o movimento das pessoas que vêm trabalhar nas casas da gente, a pessoa que está na rua, o doente, o idoso, a criança como não privilegiado numa sociedade adultizada, a mulher como não privilegiada, a questão do racismo, do machismo e todas essas questões estão sendo levantadas. Então, assim, a poeira está saindo, está levantando, está mostrando um monte de coisa. Todos nós, como sociedade, estamos sempre ligados de maneira relacional. Não há como eu dizer não privilegiado ou privilegiado sem dizer que é em relação a. Então, a frase é sempre: eu sou privilegiado em relação a alguém. Eu tenho um privilégio de fazer algo que outra pessoa não tem.
Então, um exemplo que é super batido. Eu, Hélio, tenho o privilégio de poder andar à noite numa cidade e se tiver medo, é medo de assalto. Uma mulher não tem o privilégio de fazer isso, porque ela vai ter medo pela própria vida. Né? Conversava com uma grande amiga minha esses tempos e falávamos sobre viajar pela América do Sul. Eu, Hélio, pego a minha mochila e vou para a América do Sul. Ela não tem coragem de ir sozinha. Eu tenho um privilégio. Eu não quero perder esse privilégio. Quando a gente fala em perder privilégio, as pessoas elas entendem que elas vão ter que parar de viajar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as mulheres têm que ter o direito de andar pela cidade à noite, o direito de andar pela América do Sul com a sua mochila nas costas sem serem assassinadas. Então, Souza, eu acho que, e esse é o meu trabalho, nós temos que fazer esse olhar intencional. Vocês que estão aqui me ouvindo, vocês que podem ver essa live depois, porque ela vai ficar gravada, ela, ela a ideia é justamente que a gente possa exercitar isso. A solidariedade não virá espontaneamente. Eu não vou ser tocado. Sabe, eu discordo de uma coisa que é um jeito que o senso comum se expressa, que é com frases do tipo: a vida ensina. A vida não ensina nada, né? A vida acontece. Ou você aprende, e aí a intenção de aprender é sua, ou a vida não vai parar. Não existe uma intencionalidade, uma racionalidade na vida que vai dizer, poxa, agora eu vou pregar uma peça na humanidade. O que está acontecendo aqui não é praga, não é nada. É fruto do nosso próprio sistema de globalização. Um vírus que escapa ao controle e que viaja o planeta de avião, por que ele parou o planeta? Porque ele escapou porque era um jeito de avião. Vocês lembram do Ebola, por acaso? Parou o planeta? Não parou porque só matou a África. E se eu não me engano, eu li o índice de óbito do Ebola chegou a ser 51% na África. Alguém sabe dizer o ano em que foi o Ebola? Assim, de cabeça, sem fazer um Google? Né? Então, é importante. É, e aí, acho que podemos entrar. Eu vi, Júlio. É lamentável. Infelizmente, é uma das partes do ser humano. Essa parte do ser humano que a luta da educação é justamente para fazer com que a gente possa superar isso. Sermos mais humanos no sentido mais amplo da palavra. O Boitola volta com a questão de até que ponto o senso comum distingue o conceito de solidariedade da mera caridade. E a tolerância, né? Porque não, anos 90 o Ebola, não. Agora pode dar um Google para você ver que é mais recente. Vamos pensar no conceito de solidariedade e vamos pensar no conceito de caridade. Porque assim, nem mesmo compartilhar o consumo a gente compartilha, né? Porque se o consumo no estágio atual da nossa antiga normalidade se espalhasse pelo planeta inteiro, voltemos àquela cena dos aviões que eu mostrei no Face, que quem está aqui no Insta pode ver no flightradar.com. Ali, você tem o quê? 10% da humanidade voando? Se a possibilidade de consumo do avião se tornasse democrática a todos os seres humanos na Terra, nós teríamos um problema gravíssimo com o suporte do planeta Terra. Tá? Então, a gente pode considerar que não é a caridade que vai resolver. Inclusive por conta do seguinte: o, a caridade
ela mantém a pessoa no lugar da opressão, porque ela não emancipa. A solidariedade não. A solidariedade ela busca, ela traz. Só que a caridade, eu dou o meu excesso, eu dou o meu mais quando eu dou. A solidariedade exigiria a partilha, o compartilhar, o partilhar com. E voltamos aí, talvez, a um ponto que já demos aí 38 minutos de fala aqui. Eu falo pra caramba. Que é a questão de cultura de consumo e cidadania. A cultura de consumo, eu estou na tua resposta ainda, Bortola. A cultura de consumo ela é o contrário da cidadania. Não dá para ser cidadão e consumidor, porque eles agem de maneiras diferentes. Enquanto o consumidor tem um potencial individualista, o cidadão ele tem que pensar no bem comum. O cidadão ele precisa trazer a questão do comum, da cidade, cidadania, cidade, para a primeira instância. O consumidor dirá eu, o cidadão dirá nós. O consumidor ele pode, por exemplo, dar R$1 na porta na porta, dar R$1 na sua hospedagem no hotel para determinado projeto de caridade. Conforta a sua consciência de classe média, mas isso não traz solidariedade, porque esse R$1 não resolve porra nenhuma, né? Agora, a cidadania pressupõe o contrário, pressupõe a necessidade de sermos solidários. Eu estou sendo repetitivo com essa questão da solidariedade, mas eu vou falar de novo, porque é uma mensagem que eu acho que é importante. Ser solidário eu sou responsável por você, que é responsável por mim. Eu sendo responsável por você, que é responsável por mim, nós nos fortalecemos mutuamente. Nesses dias de hoje, eu recomendaria, seja solidário. Você tá bem? Você tá bem? Tá beleza? Tá com um astral bacana hoje? Tira um tempinho do seu dia e entre em contato com seus amigos. Entre em contato com eles e fala, galera, você tá bem? Manda um zap, manda um áudio, manda um vídeo. Mandem vídeo para a gente ver as nossas caras. Esse dia de hoje que você está bem e você fortalece o outro, amanhã você pode cair. E esse outro vai estar lá para te ajudar. Percebe? E aí, saindo do isolamento, volto à questão que a Souza colocou, né? E os não privilegiados? Nós vamos deixá-los fora da nossa bolha? E como que e aí entra de novo, né? Eu consumidor, eu cidadão. Como que eu, cidadão, consigo trabalhar para que o não privilegiado possa vir a ter o privilégio que eu tenho e o privilégio que eu tenho possa se tornar não privilégio, porque todos podem usufruir. Nós temos que entrar na vida política, na política com P maiúsculo, na atuação exigindo, e não só clicando no curtir e dizer que está indignado com, né? Como diz o Skank, a nossa indignação é uma mosca sem asas e nunca sai pela janela de nossas casas, alguma coisa assim, numa releitura. Daqui a pouco o Bortola me corrige com a frase certa. Mas a nossa indignação é uma indignação consumista, né? Ela também obedece à questão do consumo. O Jair fala uma coisa muito importante: as pessoas invisíveis só vão ganhar uma cara, uma certidão de existência, no momento em que se tornarem consumidores. A própria inserção do indivíduo na sociedade está ligada ao consumo. Temos que ser o invisível consumidor
tem que ter voz, o cidadão consegue fazer algumas escolhas. Então, esse mecanismo da sociedade de consumo, e eu concordo plenamente com o China, o Jair, que as pessoas só ganham a cara quando passam a consumir, quando elas viram nicho, quando elas viram público. O meu estudo do doutorado, eu fiz um levantamento sobre as revistas de turismo. E não existem praticamente imagens nas revistas de turismo com pessoas negras no papel de turista. No ano que eu fiz, isso foi em 2013, com um estudo de anos anteriores, 97,25% das imagens das pessoas fazendo turismo são pessoas brancas. Só que temos um detalhe, né, China? Não dá para todo mundo entrar na sociedade de consumo. A sociedade de consumo precisa manter pessoas para fora. Então, ela precisa, de alguma forma, e como ela é um dado histórico, uma hora ela tem que ser superada. Alguma coisa tem que acontecer. Nós aqui estamos discutindo no nível micromolecular, né? Num nível muito pequeno, no nível do que nós podemos fazer, no nosso dia a dia e da expansão disso agora com as tecnologias para que a gente possa exigir dos nossos representantes ou até mudar nossa representação, se for o caso. Temos uma Constituição que garante direitos básicos sociais das pessoas. Por que não funciona? Não funciona, é muito complexa essa pergunta, mas não funciona por má vontade política, não funciona porque direitos básicos sociais e direitos. Veja, de novo, essa sua pergunta é excelente. De novo, o campo dessa pergunta dos direitos básicos e sociais, ele também é atacado pela cultura de consumo. Por quê? Porque tudo aquilo que é direito tem que se transformar em serviço. Educação. Educação é direito. Mas qual é a educação que hoje, abre aspas, vale a pena, de uma maneira muito ampla e grosseira até? O ensino particular para a educação de base. E percebam que há uma troca, né? Quando eu faço a educação de base numa escola particular, eu vou fazer a faculdade numa escola pública. Então, o direito básico, o direito social, se ele for amplamente implementado, ele não permite que o capital continue vendendo. Então, o capital precisa esvaziar a área dos direitos para poder oferecer produtos, serviços, bens, vendas. Percebe? Então, vejam, de novo, acho que nesse momento de parada, nós podemos pensar aqui que nós somos constantemente bombardeados, estruturalmente bombardeados pelas mídias, que querem o quê? Vender, mas vender mais do que produtos. Elas querem vender a nossa crença nesse sistema que esvazia a nossa subjetividade, que diz que nós não somos bons o suficientes. Ele precisa, então, nesse momento, esvaziar o âmbito da subjetividade e, como a Souza perguntou, o âmbito dos direitos básicos, o âmbito dos direitos sociais, eles precisam ser sequestrados, esvaziados, para que o mercado possa oferecer produtos. Os produtos substituem essa falta básica. Um dos motivos é esse. Outro motivo, pegando direito básico à educação. Por que é que a educação é uma sucata no Brasil? Porque é a educação que formará cidadãos críticos. E a formação de cidadãos críticos é tudo que um governo autoritário não quer. Autoritário ou populista. Porque todos os governos que nós tivemos, desde que se voltou da ditadura, nenhum deles investiu forte em fazer com que a educação de base se tornasse algo digno nesse país. Pronto, falei. Via de regra, no Brasil, não interessa aos
governos que nós tenhamos uma educação de qualidade. Não tendo educação de qualidade, nós continuamos. Oi, Geisa, tudo bem? Não tendo uma educação de qualidade, nós continuamos subservientes. Nós continuamos paus mandados. A questão é complexa, lógico, né? Segurança, alimentação. Agora volta a pergunta da Souza, né? Direitos básicos, segurança, alimentação, um lugar de residência digno, transporte. Tudo isso é básico, mas tudo isso foi amplamente colonizado pelo mercado. Nós também, Jason, na medida do possível. Mas descobrindo novas solidariedades. E exercitando essas novas solidariedades. Isso é importante. A gente. Então, todo esse sistema que foi colocado, que é uma estrutura, né? Ele foi colocado, ele foi colonizado pelo mercado. Milton Santos fazia a seguinte questão: a casa da pessoa, que deveria ser o direito mais inalienável de todos, né, ter uma casa, ela é o primeiro apropriado pelo mercado. Você compra a sua casa. Uma questão aqui que me incomoda muito, que depois a gente volta a isso num próximo live, porque hoje nós já estamos com 50 minutos, que legal. E agradeço de vocês estarem aqui comigo ainda, viu? Que é o argumento que muita gente usa da meritocracia, né? Mas quem tem é porque tem mérito. Por gentileza, não vamos cair nesse engano. Mas a gente discute isso depois, né? Eu só questiono uma coisa para a gente pensar hoje. Na meritocracia, eu tenho mérito, mas é alguém que me outorga o mérito. Alguém me outorga o mérito. Alguém me diz, pô, você fez legal, hein? Né? Mas ainda tem um tempo, porque eu não paro de falar. Você fez uma coisa bacana, você merece um aumento, uma promoção, etc. Você merece sua casa, você merece fazer turismo, o mercado te recompensa com isso. Só que é o seguinte, a gente nunca pergunta quais são os critérios e quem é que dita os critérios que vão nortear o mérito. Percebe? Então, nesse sentido, de uma maneira ampla, o que nós temos é uma cultura que coloniza todos os âmbitos da vida, voltando ao que o Daniel perguntou lá no começo, né? Uma cultura que nos faz raciocinar, interpretar o mundo, vivenciar o mundo em termos de compra e venda, de custo-benefício. Vou pôr o meu filho, mães e pais muito provavelmente já devem ter dito essa frase. Pôr o meu filho na melhor escola é um investimento no futuro dele. A palavra investimento no futuro dele mostra que a visão da pessoa está colonizada pelo vocabulário da cultura de consumo. Eu invisto no meu filho. Se eu invisto no meu filho é um bem. Quando, na verdade, meu filho é uma criança que precisaria de outras questões além desse investimento. E aí a gente investe demais, e o que acontece também nessa cultura que afeta as crianças? Crianças com agenda de executivo. Então vai na escola, depois tem balé, karatê, meditação, mas ela faz meditação não para ela esvaziar a mente, porque disseram que a meditação vai ajudar ela a destruir o concorrente no futuro. Então é muito profunda essa questão. E tudo isso pode ser questionado nesse momento. Nós estamos num momento que nos permite questionar tudo. E o que eu estou tentando trazer nas segundas-feiras é justamente isso. Dizer em alto e bom som, tudo é questionável. Não acreditemos como verdades absolutas em nada. Nós precisamos colocar todas as questões, os temas em questão.
O grande ponto deste momento é o ponto de interrogação. O Bortola comentou novamente, né? Investimento pressupõe retorno. E é isso. Todo investimento que eu faço visando um retorno. E dá para a gente refletir sobre isso. Pensem comigo. Você consegue investir, por exemplo, no seu filho, esperando que ele tenha um retorno. O que nós estamos fazendo é tratar uma relação humana como uma relação comercial. E a meritocracia, como a Patrícia comenta, a gente acaba acostumando a depender. E veja, então eu vou ler a frase dela. A gente acaba se acostumando a aprender, a depender desse tipo de aprovação, o que o outro acha que eu mereço. Bom, é justamente sobre isso que eu estou falando. Pensem comigo. Se a gente acaba se acostumando, e hoje nós estamos vivendo um momento que é estranho, o momento estranho, ele é plenamente possível de me abrir o convite para que eu estranhe aquilo que eu estou acostumado, que eu estranhe o familiar. Se me é familiar, se me é cotidiano, se me é comum depender da aprovação dos outros, é a hora de eu poder repensar isso. O mérito tem muito disso, e aí nós podemos ir pegando os temas e levantando essas questões. Vocês entendem? Então, veja quantas coisas nós não podemos ir investigando para que a gente possa usar esse tempo para aprender. É isso então, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque eu sei que no Insta daqui a pouco cai porque dá 1 hora. Eu queria deixar o vídeo inteiro aqui. Mas eu acho que está funcionando esse modelo. E eu queria até voltar a convidá-los e convidá-las para quando a gente voltar a poder se reunir, que a gente retome os encontros de segunda. Vou tentar ver agora uma maneira de fazer com que a gente transmita e talvez, se isso aqui funcionar, se vocês acharem que vale a pena, que a gente faça esse momento semanalmente, mesmo com a volta da presencialidade, que a gente possa seguir, porque daí gente de fora, né, que nem meus amigos que estão aí acompanhando e que moram em outra cidade, podem participar. Obrigado, Edilene, agradeço as palavras, agradeço o carinho. Então, sintetizando e repetindo, que eu vou ser repetitivo, o momento é estranho. Desconforto. O desconforto é a possibilidade de eu sair, né, como o próprio nome diz, do meu conforto. O conforto é a normalidade. A normalidade é a não reflexão. A não reflexão é a manutenção da normalidade. Veja que cai num círculo vicioso. A normalidade cai nesse ciclo vicioso. Eu não questiono a normalidade. Não questionar a normalidade me coloca num conforto. O conforto me convida a mais conforto. Este momento não há como não haver desconforto. Certo? Se não há como não haver conforto, primeira questão, relaxa e fica desconfortável, paradoxalmente. E aí é a proposta de usarmos o desconforto, usarmos esse deslocamento. Eu estava vivendo a minha vida que eu não a levava muitas vezes, ela me levava, meio a lá Zeca Pagodinho. Vida leva eu acordo porque o despertador tocou e eu estou trabalhando e eu estou tirando o trabalho da frente, e as relações são as mais superficiais possíveis e eu não consigo parar com isso. Agora eu consigo parar para fazer uma pausa e refletir. Instagram me dizendo que em 18 segundos acaba o meu tempo. Gente, um imenso beijo para vocês do Instagram. E eu vou me despedir aqui do pessoal do Facebook também. Segunda-feira que vem
nós temos o horário marcado às 19 horas. Beijo. Bom, falei tchau pra galera lá e com vocês agora aqui, né? A gente pode organizar assim, Bortola, porque eu acho que é uma possibilidade. Eu gosto de tudo que a tecnologia possa fazer com que amplie a nossa possibilidade de contato. Beleza, então, gente? Ó, valeu, obrigado. Ia pedir uma gentileza para quem assistiu, se vocês puderem divulgar, colocar isso. Eu não tô ganhando nada com isso. Eu detestaria ficar associando isso a terminar e falar, ó, veja o produto tal aqui e tal. Eu estou fazendo isso porque eu acho que num primeiro momento, a possibilidade de eu me manter são, eu preciso me manter são, eu preciso pensar para me manter são, a possibilidade de eu ajudar. Se vocês me ajudarem a divulgar, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Quem quiser acessar o meu site, www.fazerpensar.com.br, lá tem tudo que eu trabalho, faço, e a gente vai conversando. Até segunda que vem, então. Beijão para todo mundo. Obrigado, viu, gente?